Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá retomar nossa aula de história. Hoje ainda com o assunto aí das entradas e bandeira, os bandeirantes, né? E retomando só um pouquinho da semana passada, eu falei para vocês, expliquei um pouquinho o que eram essas entradas dentro do nosso país e as bandeiras, né? As entradas eram pessoas que foram financiadas pelo governo, pelo rei de Portugal, né? No Brasil colônia. Para quê? Para explorar mais o interior do nosso país, explorar mais o interior do nosso estado também, para descobrir mais riquezas. Por quê? Porque o pau-brasil e a cana-de-açúcar já não estava mais dando tanto lucro, né, para o rei de Portugal, uma vez que tinham outros países que estavam aqui invadindo aqui também e explorando o país e comercializando também. Então, assim, a cana-de-açúcar já não era mais tão interessante para o rei, não estava dando mais tanto lucro, e o pau-brasil muito menos. Então, eles decidiram a invadir, né, a explorar mais ainda o Brasil, o interior do nosso país, no qual aí trouxe a descoberta do ouro, né? Uma dessas entradas trouxe para nós aí a descoberta do ouro. E as bandeiras, gente, também era a mesma coisa, só que era financiada por pessoas civis, normal, particulares. Por exemplo, eu tenho a minha família, se eu fosse nobre, né, tivesse dinheiro, simplesmente pegaria a minha família, alguns agregados, alguns índios na época, e falaria para eles: vamos explorar também o país, vamos explorar aí o interior, porque aqui era tipo terra de ninguém, né? Ninguém mandava em ninguém. Só quem tinha poder mesmo era o rei, né? O rei que mandava e desmandava, porém, né? Tinha uns agregados dele, tinha um pessoal que vieram aí nas expedições que também tomaram conta disso aqui, ganharam muito dinheiro, né? Com essa exploração. Então as bandeiras eram financiadas por pessoas mesmo particulares, tinha dinheiro, falava vamos fazer uma expedição, juntava-se aí um povo, que nós vamos ver aqui discorrendo aqui esse texto, e exploravam aí o interior do Brasil também, descobrindo aí muitas riquezas, né? Muitas riquezas. Então, as entradas e as bandeiras, de uma forma bem significativa, teve um papel importante para o nosso país, né? Apesar de toda a guerra, né, que essas entradas e essas bandeiras causaram, muitas mortes, porque invadiam terras, né? Descobriam tesouros. E muitas dessas descobertas era preciso muitas vezes matar mesmo, né? Os índios que foram aprisionados, né, por esse povo também, por vários bandeirantes, os escravos, enfim. Foi muita desgraceira, né? Vamos falar assim. Foi muita coisa ruim que aconteceu durante esse período, tá bom? Para que esse Brasil que nós vivemos hoje fosse aí desbravado, descoberto e delimitado aí estado por estado, né? Tudo isso, gente, aconteceu em busca do quê? De riqueza, de ouro, de poder, tá bom? Então vamos lá, eu vou discorrer aí um pouquinho o texto, explicar um pouquinho para que vocês possam fazer aí as atividades de vocês, tá bom? Eu vou começar na página 9 e nós vamos até a página 17, tá bom? Porque tem umas pesquisas que vocês vão precisar fazer nesse capítulo de história, então vou procurar não me estender para que vocês deem conta mesmo, né? Não adianta eu estender, puxar e vocês não dão conta, né? Então a Pro vai puxar até a página 17 e a semana que vem a gente retoma a página 18, 19, 20, 21, conforme planejado aí que eu coloquei para essa semana, tá certo? Vamos lá? Bandeiras e bandeirantes. As bandeiras eram expedições que aconteceram no século XVI até as primeiras décadas do século XVIII. Olha lá, gente, de 1600 até 1800. Pensem vocês, 200 anos. Que partiram em busca de metais preciosos e do apresamento de povos indígenas. Então, o objetivo era
procurar metais preciosos, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, e também prender índios, né? Por quê? Por que eles queriam prender esses índios? Para fazer os índios de escravos, para pedir para que esses índios, pedir não, forçar para que esses índios caminhassem com eles em meio à mata. Nós vamos ver isso aqui no texto, tá? O tamanho de uma bandeira podia variar de 20 até 2.000 homens, olha lá. Então, quando eles se juntavam, esses particulares, né, não financiado pelo governo, juntava-se aí um povo que podia variar de 20 pessoas até 2.000 homens, pensem vocês. Quase 2.000 homens explorando aí o interior do Brasil, em busca de índios e em busca de pedras preciosas, de metais preciosos, tá bom? Vamos lá, pergunta a pergunta, olha lá. Por que as expedições eram chamadas de bandeiras? Essas expedições, gente, eram chamadas de bandeiras porque elas tinham origem do termo dos tupiniquins, os indígenas, que tinham o costume de levantar uma bandeira em sinal de guerra. Então, esses índios, eles tinham esse costume de levantar uma bandeira em sinal de guerra, tá bom? E aí, as grandes expedições que assaltavam as missões jesuíticas no sul do Brasil, ou seja, as missões dos padres jesuítas no sul do Brasil, eram identificadas por sua bandeira, tá? Então, cada um tinha sua bandeira, em sinal de guerra mesmo. Eles iam para explorar, para matar, para prender, tá certo? O que fosse possível em troca de descobrimento e de poder, tá bom? Ou por ser o nome comum das passagens rápidas dos paulistas em um determinado lugar no apresamento de índios ao longo do tempo, tá? Então, assim, vou voltar novamente, tá? A falar que essas expedições eram chamadas bandeiras vamos falar, em homenagem, né? Entre aspas, aos índios tupiniquins, em imitação, porque essa tribo levantava uma bandeira quando em sinal de guerra. Então, essas expedições também levantavam aí uma bandeira para dizer que eles estavam indo, né? Vamos falar o termo bem popular, para cima e com força, entendeu? Saiam de perto de nós, porque a gente está indo para explorar mesmo, a gente está indo para poder guerrear, o que for necessário fazer, matar, enfim, para descobrir o que tem aí no país, para descobrir essas terras e, além disso, prender índios, tá certo? Tudo isso, as chamadas bandeiras. As entradas também faziam isso, tá, gente? Não vamos aqui, só eximir, só colocar a culpa nas bandeiras, não, tá? Mas os bandeirantes, né? As entradas também, tá certo? Elas também faziam isso a mando do rei. Esses não, esses era a mando deles mesmos. Dava na cabeça, eles juntavam aí em torno de 22.000 homens e iam aí explorar o Brasil afora a troco de muito sangue, tá bom? Vamos lá. O que era necessário para ter sucesso nessas bandeiras, nessa tropa toda, né? O que era necessário? Ter um experiente sertanista, isto é, um cabo da tropa, um capitão do arraial, ou seja, um militar, né? Como se fosse um cabo do exército, né? Um capitão do exército, tá bom? Com poder absoluto para comandar os seus subordinados. Então tinha que ter poder sobre as pessoas que eles estavam comandando. Ó, um capelão para dar assistência espiritual, ou seja, um padre para dar ali assistência espiritual, né? Celebrar aí uma missa, algo desse tipo, tá bom? Transformar a bandeira em um negócio familiar. Olha lá. Então, assim, a bandeira não era só de gente desconhecida. Tinha que ser de parente. Por quê? Porque eles queriam passar de um para o outro essa exploração. Ou seja, reunir na tropa, olha lá, filhos, adolescentes, reunir na sua tropa. Os filhos, adolescentes, os parentes e os agregados para auxiliar no comando. Os agregados se referem a genros, sobrinhos, afilhados, tá bom? Então, era coisa assim de família, tá? Se reuniam mesmo pessoas que tinham dinheiro, condições de sair e bancar aí essas expedições
em troca de descobertas, tá bom? Só que tinha que ter aí um comandante, um cabo, um capitão, para comandar esses subordinados, tá certo? Então esses caras mandavam na tropa inteira. E ai de quem descobrisse alguma coisa ou achasse alguma coisa e não entregasse para eles, né? Porque com certeza não daria muito certo aí e com certeza teria morte, tá bom? Vamos lá. Algumas bandeiras maiores possuíam os alferes-mor, ou seja, tinha bandeiras que tinha aí oficial do rei, tá? Que significa alferes-mor, oficial do rei. Abaixo do rei tinha ele. Então, ia também nessas bandeiras, algumas, né? Responsável pela partilha dos índios capturados. Ou seja, eles eram responsáveis por esses índios capturados. Tinha também um escrivão, uma pessoa que relatava tudo por parte escrita, tudo que acontecia nessas viagens. E mulheres índias ou mestiças, tá bom? Mulheres mestiças, índias, temericó. Gente, são índias brasileiras, tá? Mestiça, gente, é uma pessoa que tem aí, que é filho de índio com português, pessoas mestiças, que é uma mistura de raça, tá bom? Escravo com índio, enfim, tá bom? São pessoas mestiças. Temericó, que são índias brasileiras, na condição de escravas. Então, esse povo também é tudo na condição de escravo aí, e o alto oficial do rei, né, o alferes-mor, era responsável aí por esse povo, tá bom? Não era fácil, né? Vocês estão vendo aí que existia todo um comando, né? E muitos escravos aí da parte indígena, da parte tinha mulheres, né? No caso, olha aí, pelo que a gente está vendo, né? Todo mundo subordinado aí ao cabo da tropa, ao capitão, aos alferes-mor, enfim, tudo para trabalhar para esse povo, para descobrir o que? A riqueza no nosso país, tá bom? E assim eles foram indo, caminhando, avançando o Brasil afora. Lembra a semana passada que eu falei um dos bandeirantes? Ele levou 3 anos explorando o nosso país. Ele saiu daqui de São Paulo e chegou lá no Amazonas, lá em cima. Então, assim, foram 3 anos. Se vocês assistiram o videozinho curto de 4 minutos que eu mandei, vocês devem ter visto isso. Então, assim, eram muitos e muitos anos explorando o interior do país. E foram muitas descobertas, tá bom? Tanto é que nós já vimos lá em cima que durou o quê? 200 anos. Vamos lá? Próxima questão aí, ó. Quem era a maioria dos integrantes das bandeiras? Qual o seu papel na tropa e o que fazia? A maioria dos integrantes era constituída por escravos indígenas, geralmente os guaranis e os carijós. Olha lá. Auxiliares das tropas, que era tipo um exército, encarregados de combater e apresar os índios, alguns encarregados de combater e prender índios, tá bom? Cozinhar e carregar mantimentos no sertão. Então, esses eram os integrantes, escravos indígenas, auxiliares das tropas e alguns encarregados que é de combater os índios. Alguns encarregados eram para cozinhar e outros carregar mantimento, tá bom? Qual foi o papel e a importância dos mamelucos? Mameluco, gente, é igual mestiço, tá bom? A mistura aí de negro com branco, a mistura aí de índio com português, tá certo? Então, são igual mestiço, são mistura de raças, tá bom? Olha lá. Os mamelucos atuavam como guias e intérpretes, tá bom? Pois falavam a língua geral, tupi e o português. Então, os mamelucos, gente, era importante também nesse papel aí dessas bandeiras, tá bom? Porque a maioria deles eram indígenas, né? Esses mamelucos eram geralmente filhos de índios com portugueses, né? Então, o que acontece? Eles falavam as duas línguas, tanto português como o tupi, tá bom? Então, eles atuavam com uma importância muito grande aí nas bandeiras, tá? Eles vestiam-se como jesuítas, como os padres, com batinas pretas e cortavam, próxima página,
Recortava os cabelos servindo de isca para apresar e escravizar outros povos indígenas, tá certo? Então era meio que um disfarce, né, esses mamelucos. Se vestiam de padres jesuítas para prender mesmo, escravizar os índios, né? Chegavam lá de mansinho e por fim acabava aí aprisionando os índios, tá bom? Eles possuíam conhecimentos tais como orientação na mata por meio da observação dos movimentos do sol, dos astros e por rastros, comunicação pelo fogo e pela sinalização com gravetos. Todo mundo sabe que é graveto, né? Tipo um pedaço de pau, né? Então, às vezes, os índios passavam e sinalizavam, riscavam as árvores, né? Com esses gravetos, tá bom? Então, eles se locomoviam aí, os mamelucos, eles possuem esses conhecimentos como orientação na mata, que era filhos de índios, né? A maioria, na mata, por meio da observação do sol, rastros e astros, comunicação pelo fogo, pela sinalização dos gravetos, técnica de caça e pesca e classificação da flora e da fauna, flora da mata e da fauna, os animais, na seleção de alimentos, tá? Porque eles não podiam simplesmente estar no meio da mata, pegar lá qualquer mato para comer, né? Ou qualquer animal para comer, não. Também eram especialistas em bebidas e medicamentos, técnica de construção de embarcação e mareagem de rios. Os caras eram muito espertos, esses mamelucos. Então, era uma figura muito importante aí nas expedições aí das bandeiras, tá bom? E ajudaram também os bandeirantes a se guiarem por meio de todo esse conhecimento. Quais os principais alvos para capturar indígenas? As missões jesuíticas, pois havia uma grande concentração de indígenas disciplinada para o trabalho e estabelecida pelos jesuítas. Os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas. Então, os principais alvos era capturar os índios. E onde eles iam? Geralmente nas missões jesuíticas, no qual tinha bastante índios, né, que era catequizado pelos jesuítas, e aí era mais fácil, vamos falar assim, de pegá-los, né? Então eles iam mesmo com tudo para cima aí das missões jesuíticas para capturar os índios. E, gente, em cima de todo esse contexto de descobrir a riqueza do nosso país e de capturar os índios, eles foram desbravando o país. Eles foram abrindo caminhos para conhecer outras terras nesse país, terras que muitos ainda não conheciam, tá certo? Vamos lá. Quais tipos de arma eram usadas pelos bandeirantes nas expedições? Os bandeirantes usavam espadas, lanças, facas, terçados, adagas, alfanjes e armas de fogo, tais como espingarda, bacamartes, mosquetes, arcabuzes, pistolas e escopetas. Tudo arma de fogo, tá, gente? Essas daqui de baixo, essas daqui são armas brancas, armas cortantes, tipo estilete, faca, tá bom? Depois tem um dicionário lá atrás, aí vocês procurem saber. Mas aqui, ó, a parte de baixo, toda a parte de baixo é arma de fogo e essas duas de cima são armas brancas, que a gente costuma dizer, identificar aí como faca, objeto cortante, tá bom? Então, eram esses tipos de armas que eles usavam. Qual eram as armas preferidas pelos bandeirantes na hora do combate e o que usavam para se defender das flechas inimigas, né? Entre aspas, tá vendo? Porque o índio não era inimigo, né? Mas como eles queriam capturar os índios, aí viraram inimigos, né? Olha lá. Os arcos e flechas indígenas, porque as armas de fogo geralmente enferrujavam e eram de difícil manejo na hora dos combates. Para se defender, um gibão de couro de anta recheado de algodão. O que é esse gibão, gente? É tipo um colete à prova de bala hoje, tá? Então, na época eles usavam aí um gibão. Então, pensa vocês, eles eram envolvido por um couro de anta, né, do animal anta recheado de algodão. Então, para se defender aí das armas, né, inimigas entre aspas, eles usavam tipo esse colete, né? Esse colete aí para se proteger
né? Um colete mesmo, né? Como se fosse um colete à prova de bala hoje que a gente tem, tá bom? Olha lá, como se vestia os bandeirantes e suas tropas. Alguns historiadores e políticos paulistas criaram um mito de um bandeirante poderoso e bem vestido, como a estátua de Antônio Raposo Tavares, olha lá, falando que os bandeirantes se vestiam desse jeito. Ao contrário das longas botas, chapéus de abas largas e capas, caminhavam descalço, então não era esses vestimentos. Usavam um chapéu de palha, calças e camisas de tecidos grosseiro. Quem comandava a tropa usava um gibão e chapéu. O gibão lá, o colete, né? Protegendo, tá? O chapéu era tipo capacete de couro de anta. Muitos eram mortos na guerra, contraíam doenças e passavam fome. Então, nem tudo era flores, tá? Como eu sempre falei para vocês, existiu muita guerra aí. Então, muitos morreram, tá? Não só os índios, né, que eram atacados, como os escravos também nessa época, mas os bandeirantes também, muitos morreram, tá? Para sobreviver na mata, era importante assimilar os costumes dos índios, dos indígenas, capturados e dos mamelucos, que eram aí a mistura, né? Que eram filhos de indígenas com portugueses. Então, se eles não soubessem assimilar esses costumes desses indígenas para viver na mata, eles morriam sim de fome, morriam nas guerras, contraíam doença, tá certo? Então, por isso a importância do mameluco e dos índios que eles capturavam também para ficar como escravo, para quê? Para dar dica para eles, tá? O que os bandeirantes usavam para seduzir os índios e depois aprisioná-los? Olha lá. Ofereciam anzóis, contas, facas, espelhos, tesouras e aguardentes de cana. Então era tipo o escambo, lembra? O escambo que quando os portugueses chegaram aqui fazia troca com os índios. Então assim, vocês vão me mostrar aí toda a riqueza do pau-brasil, vocês vão cortar, e em troca disso a gente vai dar miçanga, vai dar espelho, vai dar pente para vocês. Então os bandeirantes também usavam da mesma técnica, tá? Eles ofereciam aí, ó, anzóis, contas, facas, espelhos, tesouras e aguardente. Pior ainda, oferecia pinga, né, para os índios, olha lá. Vamos lá para a página 11. Imagina, índio não estava acostumado a beber, imagina só como é que ficaram, né? Que prática tradicional foi utilizada para atrair a sociedade indígena na primeira etapa das bandeiras e qual era o objetivo? A prática era, acabei de falar, o escambo, a troca, já conhecida pelos povos indígenas. O objetivo era, de forma amigável, entre aspas, transformá-los em escravos. Então, eles conquistavam os índios aí com esses presentes, né, de grego, entre aspas, e aí, de forma amigável, os índios vinham para o lado deles e eles faziam esses índios aí escravos, né, de todas essas expedições, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu com as bandeiras paulistas, os bandeirantes e os povos indígenas em relação à economia, ao trabalho, às conquistas e à língua geral e à cultura, tá bom? As bandeiras foram a principal economia de São Paulo até 1648, que declinou com a descoberta do ouro na atual região de Minas Gerais. Por causa dessa economia, as terras dos povos indígenas foram tomadas, aldeias foram arrasadas e etnias dizimadas pela proliferações de epidemias, de doenças, tá, gente? Então, assim, a principal economia até 1648 era aí as questões das bandeiras, as entradas e as bandeiras, tá? E por causa dessa economia, os povos indígenas, as terras dos povos, né, porque exploraram muito, foram tomadas aí pelos bandeirantes. E as aldeias foram arrasadas, acabadas, né? E muitos índios morreram por conta da proliferação do quê? De doenças. Na época, existia aí a gripe dos portugueses, né? Gripe que a gente pega hoje, a gripe comum, e os índios não aguentavam essa gripe. Então, muitos índios morreram de pneumonia, de gripe, enfim, tá bom? E era o objetivo deles mesmo, viu, gente? Acabar aí com as aldeias, tá? Como era muito comum a guerra entre as tribos indígenas, olha lá, as tribos indígenas viviam em guerra.
Os colonos se aproveitavam dessa rivalidade e faziam aliança em com determinadas tribos, tendo em troca o apoio militar e o recebimento de índios adversários capturados como recompensa. Então era um jogo, gente, um jogo de poder. Então era assim, alguns colonos faziam aliança com alguma tribo indígena, outros faziam com outra tribo e jogavam uma tribo contra a outra. E tinha um apoio militar, tá bom? E aí, o que acontecia? Quem pudesse mais vencia, né? E quem pudesse menos, aí morria ou era capturado, tá bom? Os povos indígenas foram a principal força de trabalho. Trabalhavam nas roças dos proprietários ou de quem os capturava, e também na manutenção dos espaços públicos de São Paulo. Então, os índios, gente, foram usados por muitos anos aí com trabalho braçal. Não foram só os escravos, os índios também. Nos espaços públicos, tapavam buracos nas ruas, carpinavam o largo da igreja, consertavam pontes de uso coletivo, ornamentavam as vias do trajeto das procissões e limpavam as adjacências das fontes d'água que abasteciam a população. Então, ó, tapavam buraco, consertavam ponte, né? Ornamentavam aí as vias, trajetos das ruas, as procissões, limpavam aí tipo os esgotos, né, das fontes, os esgotos e as fontes d'água, tá bom? Que abastecia aí a população, tá certo? Então era muito trabalho mesmo, muita força-tarefa desses índios e eram usados como escravos, tá? Vamos lá. No que se refere às conquistas, alguns bandeirantes não retornaram ao Planalto, ou seja, não voltaram às terras de origem. Os que povoaram Minas Gerais no início da Corrida do Ouro seguiram para o Vale do São Francisco. Outros foram combater os tapuias, indígenas não tupis, e quilombolas, pessoas que viviam no quilombos, ou seja, os escravos que viviam no quilombo lá no Nordeste. Os paulistas, a partir do século XVII, enriqueceram com a agricultura e o comércio e tornaram-se grandes proprietários de terra, sujeitas à soberania da coroa portuguesa. Ok, muitos enriqueceram, porém deviam ainda aí prestação de conta ao rei, tá certo? Alguns historiadores e pesquisadores afirmam que alguns indígenas deixaram as suas origens e fizeram fortunas. Muitos indígenas também enriqueceram. Na condição de escravos, diversas etnias contribuíram para a formação de uma sociedade baseada em saberes, técnicas e práticas nativas. A língua geral, ou seja, o tupi, foi falada pela maioria da população de São Paulo até 1759 e depois proibida pelas autoridades portuguesas. As populações indígenas foram marginalizadas e seus padrões culturais rompidos. Então, gente, houve uma grande mudança aí. Vocês viram que muitos que enriqueceram ainda deviam aí prestação de conta à coroa portuguesa, tá? Alguns indígenas deixaram suas origens e fizeram fortunas com as descobertas que eles acabaram descobrindo aí, né? Na condição de escravos, muitas etnias, né? Muitas raças contribuíram aí para a formação da nossa sociedade hoje, baseada no quê? Nas técnicas, nos saberes, nas práticas. A língua tupi-guarani, ela era falada até 1759 e depois ela foi proibida pelas autoridades portuguesas, tá? As populações indígenas foram largadas, deixadas à margem da sociedade e os seus padrões culturais também foram rompidos, foram interrompidos, tá certo? Esses índios sofreram muitos, tá? Muito, 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 gente. E assim a história dos bandeirantes fica para trás e deixa em nossa história um rastro aí de destruição, infelizmente, né? Contribuíram muito aí para o descobrimento do interior do nosso país. Foram assim, talvez se não fosse eles, nós não teríamos hoje essa delimitação do nosso país, essas descobertas de vários estados, várias riquezas, mas deixou um rastro muito grande aí de destruição, porque foi em meio de muito sangue, de muita guerra, que esse país foi descoberto, infelizmente.
Vamos para a próxima página. Próxima página, gente, é a página 12, tá bom? Aqui tem um vocabulário, vou pedir para vocês lerem, tá certo? Que vocês vão lerem e tirar as dúvidas de vocês, tá? Aqui é uma questão que eu vou pedir para vocês não fazerem, porque vocês tinham... Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês teriam que fazer essa questão número 8, tá? Mas vocês não vão fazer agora, só depois. Depois nós vamos retomar e vamos fazer essa questão número 8. A Pro nem vai ler, tá bom? Então, depois que você fizer essa questão número 8, que não é para fazer hoje, aí nós vamos confrontar aqui com essa outra questãozinha, tá bom? Mas nós não vamos fazer agora, nós vamos deixar para depois, tá bom? Agora vamos lá. 9. Em dupla, aí na sua casa, né? Sozinho, infelizmente. Volte a ler o texto. Vocês vão ler o texto, bandeiras e bandeirantes, e complete a tabela da página a seguir, baseando-se no que foi estudado. Então, vocês vão voltar aqui no texto, vocês vão ler novamente, em cima da explicação da Pro, né? Vocês vão fazer aí a leitura, tá certo? Do texto, olha lá, tá bom? E vão aqui, ó, completar essas tabelas, tá? Bandeiras e bandeirantes. Lá no texto tá falando a origem do nome, tá certo? Lá no texto tem aí a origem do nome, né? Bandeiras e bandeirantes, tá? Então, por que deu-se a origem de bandeiras e bandeirantes? Tá lá no texto, tá bom? O sucesso de uma bandeira. O que se dava o sucesso de uma bandeira? Eu expliquei também, tá lá no texto, você vai procurar e vai responder aqui nessas linhas, tá bom? Integrantes e o papel de cada integrante, tá bom? Então, você vai ver quem era o integrante aí das bandeiras, tá? Tinha aí os encarregados, tinha os escravos indígenas, lembra que a Pro falou? Então, enfim, tá? Quem eram os integrantes e papel, né? E o papel da tropa, tá bom? Então, assim, quem eram os integrantes e o papel dessa tropa, tá certo? Vamos para a próxima. Olha lá. A importância dos mamelucos na expedição. A Pro também explicou, tá lá no texto, você vai ver a importância desses mamelucos, né? E você vai colocar aqui nessas linhas, tá bom? Quais eram os alvos e capturas dos indígenas, tá bom? Então, assim, quem eram os alvos? Quem eram os alvos? Eram os indígenas, né? E onde eles iam capturar esses indígenas, tá bom? Tinha uma missão, lembra que eles iam invadir essa missão? Qual missão era? Para poder eles capturar esses indígenas que eram mais fácil, né, de capturar. Olha lá. Combate, armas usadas e preferidas. Quais eram as armas usadas e instrumento de defesa? Tá lá no texto também que nós passamos por ele, tá certo? Tudo isso dentro da missão aí das bandeiras, né, dos bandeirantes. Modo de vestir, qual era o modo de vestir dos bandeirantes e o estilo de vida deles? Modos de seduzir e aprisionar quem? Os índios. Como que eles seduziam esses índios? Como que eles conseguiam aprisionar? Tá bom? Tinha uma forma lá também, que a Pro explicou, certo? Economia, trabalho, conquista, língua geral e cultura. Aqui, vocês vão falar um pouquinho